cada Turma coisa fala também que era nesse ridículo. sétimo ano foi. Eu que sou ridículo, verdade. Não, eu lembro que sou naquele dia, ridículo. tipo assim, saiu a Sora e o Thiago da sala pra falar com a Nádia. E do tipo, todo mundo ficou um olhando pra cara do outro. É brother, verdade, do tipo, com cara de E ele paisagem. não acabou de voltava, ele ficou A acontecer. Nádia deu meio. E eles risada, a ficaram Nádia deu um risada. tempão lá. É porque a Nádia odiava ela, né? Também quem não odiava ela. Tá, deixa eu falar da grade falando. nova para vocês. Vai ser assim, ó. Quem que é esse capeta? Vai ter matemática na segunda-feira, igual, das 8 às 9h40, né? Não, 9h20. Aquelas duas lá da manhã de segunda. Daí depois tem duas agora, na quarta-feira, até às 11, mas não é hoje, tá? Depois vocês vão ter artes. Depois da minha aula de quarta. E eu entro na quarta-feira, na quinta-feira, depois às 11 horas. Então, vai ficar duas na segunda às 8, duas na quarta às 9h40 até às 11 e uma das 11 às 11h40 na quinta. Ficou assim, dividido agora. Tá bom? Entenderam? Sim? Então, hoje tem aula de arte, Sora? Não, hoje não. Hoje, esse coisa aqui, ó, que não vão se confundir que nem eu. É só a partir de semana que vem. Hoje é aula tripla ainda, até 11h40. Ai, que bosta. Tá bom, Sora. Ai, nossa, tão legal. Nossa, agora zoou, hein, Anitta? Agora Ai, louco. nossa, eu não aguento mais Agora as se zoou, matemáticas, hein, Anitta? entendeu? Ô, louco. Do tipo, não é Ô, pela louco. Sora, é pela aula de Ô, matemática. louco, ô, louco, ô, louco. Rita, Oi, da foto. eu vi. Que Foi o foto. David, tá? Agradeça ao David. Tá bom. Vamos lá. Cadê meu livro? Nossa, o que aconteceu comigo? Hoje eu não tô normal. Tô falando. Cadê meu troço? Agora fechou. Peraí, gente. Positivo. Abram o livro na página 22, por gentileza. Na aula passada, a gente começou a ver as questões, as equações de segundo grau. Quem lembra como que a gente consegue diferenciar uma equação do segundo grau de uma equação do primeiro grau? A de segundo Qual grau. página, Sora? 22. Obrigado. Repete, por favor. A de primeiro grau não tem ao quadrado. Na Isso. Equações do primeiro grau sempre vai ser tipo x, y, elevado a 1, né? E as equações do segundo grau vão ser sempre x ao quadrado mais ax mais b. Olha lá. Essa aqui é sempre uma equação. Peraí, deixa eu compartilhar com vocês. Inserir aqui. Só voltando um pouquinho, tá? Essa é uma equação do segundo grau. É esse formato aqui para ser equação do segundo grau, ó. Ax ao quadrado mais bx mais c, tá? Sempre que a gente tiver esse formato, por exemplo, aqui, ó, x ao quadrado menos 25x menos 1.250. Eu já sei que é uma equação ao quadrado, porque eu tenho um número multiplicando x ao quadrado, que é o a, que vai ser sempre um número. Depois, o b, que multiplica x, que nesse caso é menos 25, e o c, que é o coeficiente numérico, aquele que não tem nenhuma variável. Então, sempre que eu me deparar com essa situação, ax ao quadrado mais bx mais c, eu vou ter uma equação do segundo grau. O a nunca vai poder ser zero. Se o a for zero, eu vou estar multiplicando 0 vezes x ao quadrado, vai dar zero, e daí eu vou acabar tendo um bx mais c. Bx mais c é uma equação do primeiro grau, certo? Então, eu tenho que ter um valor para A. Agora, eu posso ter o B zero. Daí, tudo bem. X ao quadrado menos 25 é igual a zero. Daí é uma equação incompleta, não tenho B. Ou eu tenho 2x ao quadrado mais 2x igual a zero. Eu tenho A, eu tenho B e não tenho C. Tudo bem, continua sendo uma equação do segundo grau. O que não pode é o A ser zero. Ok? Isso a gente aprendeu lá na aula passada. Eu tinha pedido para vocês fazerem a página 22. Vocês fizeram? Falem para mim.
Ô, Pro, Eu fiz. Tá. Pro, Oi. eu fiquei em dúvida, e, tipo, como verificar como que é a raiz da equação, sabe? Tipo, Tá. o número... Vamos fazer então. Vamos fazer do começo. Olha lá, Nicole. Você que perdeu a nossa aula e ainda não assistiu. Sempre uma equação do segundo grau vai ser ax ao quadrado, eu já ponho o quadrado, mais bx mais c igual a zero, tá? Sempre vai ser assim. Só que esse A, esse B e esse C, eles assumem valores numéricos. Então, eu posso ter, por exemplo... Opa, botei o quadrado aqui no lugar errado, né, gente? Quadrado é no x. Ai, meu Deus. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Isso é uma equação do segundo grau, onde sempre eu vou ter o x, o primeiro x que está multiplicando o a, multiplicando, vai ser ao quadrado. Isso que caracteriza uma equação do segundo grau. Certo? Cadê a Anitta, gente, que desligou a câmera agora? Foi embora? Anitta, fica aqui na aula. Oi, Sora, não. Calma, não fui embora. Eu só fui colocar a caneca em cima do móvel. Calma. Tá bom, Tô aqui, Sora. tá bom, não vai embora, que eu fico nervosa. Então, aqui, ó. O número... Nicole, tá me ouvindo? Cadê a Nicole, gente? Tô aqui, Pro. O número que vai multiplicar o x é o A. O número que está multiplicando esse x aqui é o B. E o C é um número sem nada. Então, por exemplo, aqui, ó. Vamos pegar a letra B. Não, a letra B não. Vamos pegar a letra E, que é a mais fácil para te identificar. 2t ao quadrado menos 2t mais... Não, não é. Vou fazer outro exemplo para você. Por exemplo, 2x ao quadrado, já foi o quadrado, mais 3x mais 650 igual a zero. Daí aqui, a gente aprendeu na aula passada a identificar quem que é o A aqui, Nicole. Quem que é o A? O A não é o número que multiplica o x ao quadrado? Sim. Então, quem que é o A aqui? Quem que está multiplicando o x ao quadrado? O 2. O 2. Então, nesse caso aqui, A é igual a 2. Quem que é o B? É o 3. É o 3. É o número que está multiplicando o x. E quem que é o C? O 650. 650. Muito bem. Agora, vamos supor... Porque é uma soma, né? A equação do primeiro grau é ax ao quadrado mais bx, mais c. Uhum. Vamos supor que aqui não fosse um mais 3x. Sempre faço isso. Acostume-se. Vamos supor que eu tenha ax ao quadrado menos 3x menos 650 igual a zero. Quem que é meu A agora? Continua A. Agora o meu A é 1. Certo? Uhum. Nem botei 1 aqui. Deixei lá. Mas quem que é o meu B agora? O meu B vai ser menos 3. O menos A 3. equação diz que tem que ser mais. Se tem um menos, o B é menos 3. E o C também vai ser menos 650. Certo? Isso que a gente aprendeu. E o que a gente vai fazer agora, aqui na número 1? Corrigir, porque eu pedi para vocês fazerem em casa. Então, na letra A diz assim, ó, P menos 2P ao quadrado mais 5 igual a zero. Eu aconselho a vocês colocar isso na ordem que é uma equação de segundo grau. Sempre começa com a potência maior até a menor. Então, vamos lá. Como que fica aqui? Menos 2P ao quadrado mais um P, que é o P lá, e mais 5 igual a zero. Ô, Pro, eu já volto. Eu vou socorrer meus passarinhos que eles estão desesperados, tá? 2P ao quadrado. Certo, pessoal? Essa é a equação que a gente tem ali. Então, baseado nisso, Anitta, quem que é meu A?
Calma, senhora. Repete, por favor. Quem que é o A aqui, nessa equação? Menos 2p ao quadrado mais p mais 5. O A é o... Ah, senhora, eu não faço a menor ideia. É o 2p ao quadrado, não é? Isso. O A é o que multiplica o x ao quadrado. Então, o A aqui é o que multiplica o p ao quadrado. Quem que está multiplicando o p ao quadrado? É o menos 2. Menos 2. Então, o A é o menos 2. Quem que está multiplicando o P? É 1? É 1. Então, o B é 1. E quem que é o C? Que é aquele número que não tem variável junto? É o 5? É o 5. Muito bem. Certo, pessoal? Acertaram? Dúvidas? Não. Ok. Então, eu oriento, porque às vezes a gente já enxerga, eu já enxergo aqui, eu pego e já vejo que o A é menos 2. Mas se vocês colocarem na ordem dessa equação do primeiro grau aqui, eu acho que vai ficar mais fácil, sabe? Sempre nessa ordem vocês vão identificar mais fácil. Certo? E aqui, gente, quem que é o A? Que já tá na ordem. Quem que é o A, Gabi? Oi, Sora. Eu esqueci que não tinha mais a passarela. Ah, tá. Quem que é o A? Quem que é o A O aqui A. na letra B? É o 6. Não. Quem que é o Não? A, pessoal? O que foi, Sora? Eu não ouvi, desculpa. Quem que é o A? 1. 6? Ah, tá. Você tá falando da B. Eu achei que fosse a C. Não tem, por causa que é o cubo. Exatamente. Não é uma equação do segundo grau. É uma equação que está um x elevado na 3. Olha lá para ser equação do segundo grau. O que que tem que ser, pessoal? Opa, botei a certa. Tem que estar elevado ao quadrado. Ele tá elevado ao cubo. Exatamente. Não é uma equação do segundo grau. Certo? Porque o expoente está elevado ao cubo. Essa é a explicação. A letra C, ela é uma equação do segundo grau? Isabela? Isa? Cadê a Isabela, gente? Não está na aula? Falta? Falta para a Isabela, então. Já vou fazendo a chamada, bom isso. Carol, quem que é essa letra C? É uma equação do primeiro grau? Essa C é uma equação do segundo grau, não é? Ai, que legal, é mesmo. E quem que é o A? O A é o 1. O 1. Muito bem. O A é o 1, porque o A não é o termo que multiplica o x ao quadrado ou o y ao quadrado, a letra que estiver ao quadrado? É. Sim. E quem que é o B? O B é 0. É 0, não tem ninguém multiplicando o x ou o y. É 0. E quem que é o C? O C é 2. O C é 2. Muito bem. Parabéns, Carol. Carol já entendeu aí, ó. Certinho. A Isabela não voltou? Não? Eita, não voltou, nem chegou. Ela estava ali no começo. Eu vi. Vamos lá. Isadora, a letra D, ela é uma equação do primeiro grau? Não, Não. Por quê? porque não tem nenhum elevado ao quadrado. Exatamente, ela é uma equação do primeiro grau, né? O expoente de x é 1, não é 2. Então, não é. Muito bem, Isa. Deixa eu dar presença aqui para Isa. Lívia, vamos fazer a letra E. Sora, Oi. desculpa, é porque caiu a internet aqui em casa e o computador travou todo, eu não tava conseguindo eu sei. entrar.
Eu Eu sei, tentei entrar pelo celular, por todos os negócios que ficava travando. eu sei. É bem ruim mesmo. Mas agora estabiliza a internet. Eu entendo, porque eu já passei por isso várias vezes. Foi exatamente o que aconteceu na aula de inglês comigo. Do tipo, eu acordei lá de boa, aí fui pegar pra entrar, não ia de jeito nenhum. Do tipo, de Verdade. jeito nenhum. Fiquei tentando um tempão. É verdade. Eu conseguia Lívia, entrar, só que aí caía. não Aí tem eu tinha problema. que botar o negócio tudo de novo. Tudo bem. Aham. Eu te dei presença. Lívia, fale comigo. Cadê a Lívia? Ela não tá na aula hoje, Pro. Ou ela tá? Não. Obrigada. Eu vou perguntar pra ela. Vou mandar mensagem pra ela, Olha Pro. só, Isabelle, a gente estava fazendo aqui, eu vou explicar para a Isabelle o que a gente estava fazendo, porque ela perdeu. A gente estava identificando, tá vendo uma equação do primeiro grau, do segundo grau aqui? Ax ao quadrado mais bx mais c, tá bom? Sempre que eu tiver essa configuração, eu tenho uma equação do segundo grau. Então, em cada uma dessas aqui, a gente está identificando quem que é o A, ou seja, quem que é o número que está multiplicando a incógnita ao quadrado, quem que é o B, ou seja, quem que é o número que está multiplicando a incógnita elevado a 1, e quem que é o C, que é a variável independente, tá? Então, no número 1, a gente ordenou e viu que o A é -2, que o B é 1 e que o C é 5. Você entende isso, Isa? Pra colocar aí. Sim, Sora, eu só tenho uma dúvida aqui no primeiro. Por que o A é o -2P? Então, a gente ordenou ela, porque ela começa com P. É como se ela começasse com bx mais ax ao quadrado mais c. Né? Porque ela não começou com o elevado ao quadrado. Eu coloquei ela em ordem. -2p ao quadrado mais p mais 5. Qual é o número que está multiplicando p ao quadrado? É Dois? -2. Menos Menos 2. dois, é. Então, -2 é o A. Porque o termo que multiplica o x ao quadrado é o A. Depois, quem que multiplica o P? É o B. Que número que tem aqui? A gente não enxerga ele, mas é como se fosse um 1. Tá? Então, o P é 1. E o C é a variável independente. O C é 5. Na letra B, não é uma equação do segundo grau. Por quê? Porque o x está elevado ao cubo, ele não está elevado ao quadrado. Certo? Uhum. Depois, na letra C, o A é 1, porque o A é aquele que multiplica o que está elevado ao quadrado. Então, é 1. O B, quem é? Não tem, eu não tenho só Y. Então, o B é 0. E o C é a variável independente. Na letra D, a gente não tem uma equação do segundo grau, porque eu não tenho nenhum x aqui elevado ao quadrado. Então, não é uma equação do segundo grau, porque o maior expoente aqui é 1. Então, não é equação do segundo grau. Cuidado com isso, pessoal. E agora, Sempre tem que ser, o A sempre tem que ser elevado ao quadrado? isso, sempre tem que estar aqui, ó, o x elevado ao quadrado. Não necessariamente tem que ser x, é uma incógnita. Pode ser. Uma letra, qualquer letra. Exatamente, tem que ser uma letra, tá? Agora, olhando aqui, Isa, esse 2t ao quadrado menos 5t mais t ao quadrado, quem que é o A? Quem que é o termo que multiplica o x ao quadrado? 2t ao quadrado? Seria se a gente não tivesse mais um t ao quadrado aqui, né, pessoal? Entendi. Então, primeiro eu tenho que fazer a conta, tá? Eu vou apagar o que eu já escrevi aqui, tudo bem? Uhum. Tá. Tá ficando muito lotado. Primeiro eu tenho que organizar essa equação. E lembra lá dos monômios semelhantes? Os que são semelhantes, a gente tem que fazer a operação. 2t mais t ao quadrado é 3t ao quadrado. Eu já ponho o quadrado. E o que tem mais ali? Menos 5t. Agora eu não posso somar, porque eles não são iguais. Aqui parece... O 5t é o B, Sora? Isso. Esse é o B, esse é o A. Então, aqui a gente também tem uma equação incompleta de segundo grau. Por quê?
Quanto que é o A aqui, Isa? 3D 3. É só o ao número. quadrado. 3. Quem que é o B? 5. Menos 5. Ah, tá. Menos Porque a 5. equação é sempre somando. Então, aqui, como tem um menos, é menos 5. E quem que é o C? A variável independente. Número sozinho. Quem que é? Não tem. Quando Não tem. tem, a gente diz que é 0. E Professora, Oi? eu vou no banheiro rapidinho, tá? Já volto. Tudo bem. Sempre que o B ou o C for 0, a gente diz que a equação do segundo grau ela está incompleta. Falta alguma coisa. Única coisa que por que em nenhuma das questões o A não foi 0? Porque o Ele A, não pode, né? Ser 0. O A não se pode. for 0, a gente vai ter essa situação aqui da D, ó. Que, no caso, não é uma equação de segundo grau. Segundo grau, exatamente. Então, sempre o que eu posso ter numa equação de segundo grau incompleta é o B0, que é o caso dessa letra C, que o B foi 0, ou da letra E, que o C é 0. Tá? Certo? Ok. Certo, senhora? Dúvida sobre o número 1? Eu não. Tá bom. Então, vamos para cá. Número 2. Para cada item, escreva a equação do segundo grau, que está aqui ela, o formato dela, de acordo com os coeficientes. Agora, ele fez o contrário. Ele disse para a gente quanto que é o A, o B e o C e pediu para a gente escrever essa fórmula, essa equação do segundo grau. Certo? Então, vamos lá. Luiz Felipe, como que ficou a letra A? Cadê? Ele estava aqui, eu vi. Eu tô aqui. Sim. Ah, então tá bom. O A é menos 1. Então, no Sim, com lugar certeza. de A gente tem que colocar menos 1. Então, como é que vai ficar aqui, Luiz? Professora, eu fiquei muito em dúvida nesse exercício, eu não consegui fazer. Eu também fiquei- Você só vai substituir o valor de Fica- A, B e C na Fica equação. 1x ao quadrado. Isso, a equação é qual, gente? Ax ao quadrado, ele até deu de novo ali, mais bx mais c igual a 0, certo? Essa é a minha equação do segundo grau. Quem que é o A? O A não é menos 1? Menos 1. Então, como que vai ficar a letra A aqui? Vai ficar Menos 1x ao quadrado. Isso, menos 1x ao quadrado. E o B, quem é? Mais 0. 0 mais 0. Eu preciso pôr o 0, senhora? Ou só não? Precisa. Não Você precisa? vai enxergar que o 0 multiplicado por x vai dar 0, você não precisa, mas se você quer, porque ainda no começo você não está bem coordenado com essa equação, você escreve 0 vezes x. Mais c. Quem que é o c? 3. 3. Essa é a minha equação. Igual a 0. Eu não tenho que resolver essa equação ainda. Então, como que ela fica de Professora. forma bonitinha? Menos Professora, x, só um minutinho, menos x ao quadrado, 0 vezes x é 0, mais 3 igual a 0. Fala. não, eu só ia perguntar se eu podia tirar o 1 e deixar só menos x ao quadrado, mas... Sim, sim, certo. deve, porque não vai botar aquilo ali. Aquilo ali eu só botei para o pessoal entender por que não tem o termo com x dessa vez. Aqui, da minha equação, porque o B é 0 e tudo que multiplica 0 fica 0. Então, eu não preciso escrever aqui, eu posso escrever menos x ao quadrado mais 3 direto, tá? Então, essa é a letra A. E a letra B? Eu vou perguntar a letra B para Maria Clara. Maria Clara, como que a gente constrói essa equação aqui, ó? O A é 2. Como que vai ficar aqui, então? A Maria Clara está na aula? Tô, senhora. Tá. Então, se o A é 2 É porque e o A é o termo que multiplica o x ao quadrado, vai ficar? Senhora, eu não fiz.
2x ao quadrado. Quadrado. Isso. O B também é zero. Então, aquele termo que multiplica o x vai ser zero. Então, nem vou botar ele agora. O C, quem que é o C, Maria Clara? 4, ele Então, vai ficar mais 4 igual a zero. Certo, pessoal? Entenderam por que não tem o termo que multiplica o bx? Porque o b é zero e x vezes zero é zero. Então, não tem x nessa equação, ela é incompleta. Certo? Ok. Maria Eduarda. Onde ela tá, gente? Tá? Não veio? Apareceu. Aqui, professora. Ai, ufa, ainda bem que você veio. Mas eu tava aqui, professora. Eu já ia até te dar uma falta. Vamos montar essa equação do segundo grau, Maria Eduarda, com a letra C. O A é 1, então como é que vai ficar? Se o A é 1. Olha lá em cima. Olha aqui em cima. O termo que multiplica o x ao quadrado é o A, e o A é 1. Então, vai ficar 1, ou eu posso omitir ele, não preciso colocar, 1x ao quadrado. Eu já vou botar o x ao quadrado ali. Quem que é o B, Maria Eduarda? É o X. Não, X. É o Não, termo é o 3. que multiplica o x, mas nessa questão de letra C, quanto que vale o meu B? Na letra C. Letra C É o que a gente está fazendo. vale menos 5. Não, olha lá, o C que é o menos 5, quanto que vale o B? 3. 3, então vai ser mais 3x, porque o B é o termo que multiplica o x. E quem que é o C? Você acabou de falar, menos 5, igual a zero. Só eu não posso esquecer de botar o meu quadradinho aqui no x, mas eu escreveria assim, ó, x ao quadrado, não precisa escrever esse 1 aqui, tá? Mas se vocês não conseguem ainda enxergar sem, não tem problema deixar. Mas a equação ficaria x ao quadrado mais 3x menos 5, igual a zero. Certo? Professora, Oi? isso que a gente está fazendo não é a conta, né? Não, não são as raízes. A gente só está identificando quem que é A, quem que é B, quem que é C. A gente não aprendeu, a gente não fez as contas ainda, né? Isso, não. Por que que a gente está trabalhando tanto quem que é o A, quem que é o B, quem que é o C? Porque a equação de Bhaskara, para resolver e achar as raízes da equação, eu vou ter que saber quem é o A, o B e o C, senão eu não vou conseguir resolver uma equação de segundo grau. Se eu não conseguir identificar quem que é meu A, quem que é meu B, quem que é meu C, eu não resolvo uma equação de segundo grau. Por isso que eu estou trabalhando bem devagar essa questão com vocês, para vocês aprenderem, certo? Tá bom. E agora, Nicole? Nicole já voltou lá dos passarinhos? Voltei, pronto. Tá. Vamos montar essa equação do segundo grau comigo. O A é menos 4 e o A é o termo que multiplica o x ao quadrado. Como é que vai ficar, então? Vai ficar menos 4x ao quadrado? Isso, muito bem. Depois, quem que é o B? É o menos 12. Então vai ficar menos 12b X, porque x o B ao quadrado. multiplica o x. Tá. Mais quem? Mais 0. Mais zero, não precisa botar. Então, deixa assim. Para a gente deixar essa equação de uma forma bonitinha, para depois poder recalcular ela, a gente multiplica ela por menos 1. Por que por menos 1? Alguém tem uma ideia? Não. Para deixar ela bonitinha, porque menos 4 vezes menos 1 é 4. E menos 12 vezes menos 1 é mais 12. Eu não mudei o sentido da equação aqui. Porque se eu troco o sinal de todo mundo, não tem problema. Só não posso trocar de um termo só, daí vai dar diferença. E daí fica 4x ao quadrado mais 12x. Certo?
Certo. Professora, não tá errada ela com menos, né? Não, não está errado. Mas eu posso também trocar de tudo ao mesmo tempo, que é menos passa para mais. Não tem problema. Na número 3, é para fazer aquele teste das raízes. O que são as raízes de uma equação? Rafa? São os dois resultados que podem ser obtidos Exatamente. na... Exatamente. Se eu tenho uma equação do primeiro grau, como é esse caso aqui, quantas raízes eu vou ter? Uma, porque eu só tenho um aqui no expoente, tá? E numa equação do segundo grau eu tenho 2. Por quê? Porque se eu for resolver essa equação do primeiro grau aqui, eu já sei que o meu x vai ser menos 2, não vai? Eu vou ter 5x, vou passar o 10 para o outro lado, vai ficar menos 10, e o que está multiplicando x vai passar dividindo. X é igual a menos 10 dividido por 5. Então, eu já sei que a raiz da minha equação é menos 2. Pronto. E como que eu faço para saber as raízes de uma equação do segundo grau? Eu não sei ainda, a gente não aprendeu, mas vai aprender na hora certa. Mas o que eu tenho que saber é que vai ter 2 raízes, ou seja, 2 soluções, 2 respostas. Enquanto que uma equação do primeiro grau me diz um valor só para o x, que nesse caso aqui é menos 2, na equação do segundo grau eu vou dizer x é igual a tanto ou x é igual a tanto, certo? Porque é uma equação do segundo grau. Então, aqui na número 3, ele pede para a gente testar quais são as raízes da equação. Então, na letra A diz assim, x² menos 10x mais 25 é igual a 0. Para quais daqueles 4 números realmente vai dar igual a 0? Isso que eu tenho que testar. Para ser raiz, para ser solução, essa igualdade tem que ser verdadeira. E eu estou dizendo que é igual a 0. Certo? Então, eu tenho que testar e ver se realmente dá igual a 0. Então, ele me dá quatro respostas ali para mim testar. Como é que eu vou testar, Rafa? Pode substituindo. Substituindo o menos 5 no lugar do x aqui, o 0 no lugar do x, o 5 no lugar do x e o 10 no lugar do x. Quais delas deram 0, Rafa? O 5 e menos 5. Isso aí, o 5 e o menos 5, tá? Então, a gente vai testar agora e por quê, tá? Você vai me falar a equação e as raízes que a gente vai testar, porque eu vou lá na outra tela, certo? Professora, a gente não pode substituir número por número, né? Não. O que você está fazendo, Maria Clara? Cortando um negócio. Aula de Jardim da Infância. Maria Eduarda Ormond. Se você não ligar a sua câmera, bem como o Luiz Felipe, além de uma ocorrência... Ela tá ligada, senhora? Tá mandar, ligada dela. além de uma ocorrência que eu vou mandar, porque a câmera está desligada. Professora, tô ligada. Tá bom. Mas estava ligada o tempo todo. Tá. Câmeras desligadas, ocorrência. Câmeras desligadas. É que, Sora, parece uma foto, porque, tipo assim, ela tá com capuz, aí parece aqueles memes, sabe? E aí, como ela não se mexe também, Sim. aí parece uma foto. Mas ela tá com a câmera ligada. Tá bom. Vamos mexer agora. Pra lá e pra Bora cá. lá. Sora, eu só tinha desligado aquela hora mesmo, porque eu fui colocar a xícara lá. Aí, tipo, tive que levantar, pá. Aí eu desliguei. Mas, enfim. Me fala qual que é a equação, Rafa. Da letra A. X ao quadrado Tá? menos 10x Tá? mais 25 igual a 0. Me explica como é que você testou isso. Você Eu pegou fiz- a primeira raiz. Qual que é a primeira raiz ali que tem dentro do quadradinho? Menos 5. Menos 5. Então, esse menos 5, pessoal, eu vou botar onde tem o x. Então, o que que eu vou fazer?
menos 5 ao quadrado. Não é o x ao quadrado ali? Então, eu tenho que botar menos 5 ao quadrado. Menos 10 que multiplica quem? O x que eu estou testando, menos 5. Mais 25. Deu igual a 0, Rafa? Deu. Então, eu posso dizer que o menos 5 é sim uma das soluções da equação. Porque eu não estou dizendo que tem um igual aqui a 0. Então, se eu testei o menos 5 e realmente, menos 5 ao quadrado, 25. Potenciação de números negativos quando o expoente é par fica positivo. Menos 10 vezes menos 5. Fica mais... É isso? 50. 50. E é mais 25? Sim. Mas daí dá 100 igual a Pera, 0. mas não... Pera aí, Sônia, que tem alguém chamando. Espera aí, eu também. Só um pouquinho. Deixa eu olhar minha resposta aqui, que agora eu me cafundi. Ai, muita conta. Espera aí. Aqui é a página 22, né? Não, Rafa, não é. Dá 100. E 100 é igual a 0? Não. 100 é diferente de 0. É isso que a gente tem que analisar. Se 100 é diferente de 0, eu não posso dizer que menos 5 é uma raiz da minha equação. Ai, Sônia, desculpa que chamaram. Não tem aqui, problema, eu saí não tem correndo. problema. Imagina, tentou, é o que está valendo. Isso aqui a gente fez, pessoal, para o primeiro número de dentro do quadradinho, para x igual a menos 5. Não deu igual a 0. Então, x igual a menos 5 não é uma das raízes da equação, certo? Sempre que a gente multiplica sinais de números iguais, fica mais, tá? Bora lá para o outro número. Quem que é o outro número, Rafa? 0. X igual a 0. Vamos ver se dá 0? O que a gente tem que fazer? Colocar lá, pessoal, o 0 no lugar do x. Como é que vai ficar, então? 0 ao quadrado menos 10 vezes 0 mais 25. Dá 0 isso? Dá 0, pessoal? 0, 10 vezes 0 é 0, menos 0, mais 25 é igual a 0? Não é. Então, eu também não posso dizer que 0 é uma raiz da minha equação. Então, eu já vou saber que é as outras duas, né? Porque uma equação de segundo grau tem outras duas. Mas a gente vai testar igual, tá? Para ver se dá 0, certo? Qual que é a outra raiz que o livro apresenta? 5. Então, vamos lá. Para x igual a 5. Vamos testar. Como é que eu faço aqui para testar isso, Sofia? Cadê a Sofia? Não tá? Oi, Sônia. Como é que eu testo x igual a 5 é uma raiz da minha equação? Como é que eu testo ali? Ué, faz a conta e vê se dá certo. Então, me ajuda. O que eu escrevo primeiro? Pode ser, Sônia. Faz a conta, então. Pessoal, vocês prestem atenção nisso aqui. É bem importante esse conteúdo, gente. Equação de segundo grau, vocês vão usar direto isso no ensino médio. Depois vocês vão chegar lá na outra escola, não vão dizer que a professora é ruim, hein? Porque eu estou ensinando. Vocês que não estão prestando atenção. Eu vou te mandar uma ocorrência, Sofia, porque você não está prestando atenção na aula. Eu acabei de explicar. Uma coisa é não entender uma parte, outra coisa é estar viajando na maionese.
Agora, o x igual a 5. Tiago, como é que eu testo x igual a 5 nessa equação? Tiago, você está na aula? Estou sim, Sandra. Como é que eu testo se o x5 é uma raiz da minha equação? Anitta, como é que eu testo esse x igual a 5 como raiz da minha equação? Senhora, eu juro que eu tava aqui rezando pra você não me chamar. Mas tudo bem. Vamos lá. Eu confesso assim, ó, não é quando eu prestando atenção, que eu falei alguma coisa, que eu tô. Mas eu não tô entendendo esse negócio de como testa pra. Eu coloco negócio, o entendeu? x. Eu não estou dizendo que x é 5, eu vou botar o 5 aonde tem x. Então, vai ficar 5 ao quadrado menos 10 vezes o x. Quem que é o x? Eu estou dizendo que ele é 5. É 5. Então, eu vou multiplicar por 5, porque é 10 vezes x, 10 vezes 5. Mais quem? Mais 25. 25. E o x é igual a 0. É isso que eu testo a raiz da equação, tá? E vai ser sempre isso, é como tipo, se fosse uma fórmula. Isso. E aí você só substitui. Substitui. Então, 5 ao quadrado é 25. 10 vezes 5 é 50. E daí, Rafa? 25 mais 25 é 50. Menos 50? 0. 0. Então, aqui deu que 0 é igual a 0, ó. Então, eu posso dizer que 5 é, sim, uma raiz da minha equação. Porque deu aí deu essa 0 igual a 0. igualdade. Essa igualdade é verdadeira. Nos outros casos, não foi. Você entendeu, Isadora? Ô, Sora, é o seguinte, você falou que eu vou levar uma ocorrência porque eu não estava prestando atenção, mas eu não tinha entendido. Então, mesmo não tendo entendido, eu vou levar a ocorrência? Eu acho Sendo que mais pessoas não entenderam, eu vou ter que levar a ocorrência porque eu não entendi? Aí, tipo, eu também não entendi, então eu também levo ocorrência. a ocorrência, ela ocorre quando... Se vocês não entendem uma coisa, gente, vocês podem perguntar. Eu sou super aberta para isso. Não tem dúvida. Se aqui nessa primeira que eu fiz, vocês já não entenderam... Eu fiquei com vergonha, Sora. Levantem a mão e diga, não entendi. Sabe? Só que assim, ó, eu mostrei 2 casos antes, sabe? Agora o 5, como é que eu faço? Eu coloco lá no lugar do X. Agora você entendeu, Sofia? Agora eu entendi, Sora. Obrigada. Então, Mas eu vou levar a ocorrência por não vai levar. Então, vamos testar a próxima. Vamos levar a testar, já que você entendeu, o x igual a 10. É a última raiz, Rafa? O x igual a 10? Isso, Sora. Então, vamos lá, Sofia. Já graças a Deus que você entendeu, para x igual a 10. Como é que a gente vai testar? Como é que fica? Me ajuda aqui. Eu vou substituir o x pelo 10. Onde tem x, eu vou botar 10. Isso. Então, como é que fica lá? Vai me dizendo. 10. Isso. Menos 10 vezes 10, né? Porque... Mais 25 igual a 0. Isso mesmo. Só que olha lá, o primeiro termo não é x ao quadrado? Aí bota umzinho lá. Ao quadrado aqui, né? Então, 10 ao quadrado, quanto que é? É 100, porque é 10 vezes 10. Ai, Menos 10 vezes 10, que é? Que é? 10 vezes 10? Calma, Sora, eu não sei quanto que é 10 vezes 10. Respira aí um pouco. Eu voltei quando era pequeno nas aulas de matemática. É 100. E continua? 100, Sora, 100. Mas... Coisa simples, Sora, mas... Isso dá 0 ou não dá? Essa que é a pergunta. Também não dá.
Então, quem é que é desse quadro ali a única raiz da equação? 5. O 5, porque foi a única que deu 0. Tem outra, tá? Porque uma equação de segundo grau sempre dá 2 raízes, mas não é nenhuma dessas que o quadro apresentou. A gente não vai descobrir agora quem é a outra, porque a gente não aprendeu ainda a calcular quem é a raiz da equação, certo? Baseado nisso, tinha a letra B para fazer e a letra C, certo? Como eu já expliquei agora, eu vou apresentar os resultados para vocês que fizeram os exercícios poderem corrigir, tá bom? Então, vamos lá. Vamos pegar o nosso querido livro e abrir na resposta. Livros, nono ano, professor, página 10. Página 10, tá aqui. Letra B. Só um pouquinho que eu já vou compartilhar, tá, pessoal? Página 10, tá aqui. Vamos lá. Doutora, vai ter plantão hoje? Vai, todas as quartas tem. Que horas? Às 4h30. Você vai mandar o linkzinho ou o mesmo link da Não, aula? entra nessa sala, Isa. Tá. Entra só na tua sala do nono ano, que eu estarei ali esperando vocês. É porque eu quero tirar algumas dúvidas sobre o trabalho. Tá, pode ir, sem problema nenhum. Ô, Pro, que horas que é mesmo? Às 4h30. Tá? Então, vamos lá. Na letra B, qual que é a minha equação? 5x ao quadrado menos 4x igual a 0. Eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar todas as raízes do quadrinho e vou testar nessa equação. Que equação? 5x ao quadrado menos 4x. Certo? Então, se eu tenho 5x ao quadrado menos 4x, eu vou testar primeiro menos 1, que é o primeiro raiz que ele sugere do quadrinho ali. O que eu vou fazer? Onde tem x, eu vou colocar menos 1. Espera aí que eu vou ampliar aqui, Anitta, para você enxergar, e eu também. Olha lá, a letra B. Eu peguei o menos 1 e botei onde tem x. Então, ficou 5 vezes menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes x. Quem que é o x? Menos 1. Deu 0? Não. Porque menos 1 ao quadrado fica 1. Então, 5 vezes 1 é 5. E menos 4 vezes menos 1 é mais 4, porque a multiplicação de números inteiros com sinais iguais fica positivo. 5 mais 4 é 9. 9 é igual a 0? Não. Então, esse menos 1 não é uma raiz dessa equação. 5x ao quadrado menos 4x. Quem que é o próximo número? É 0. Então, eu vou testar 5. Por que 5? Porque é 5x ao quadrado menos 4x igual a 0. Como que eu vou fazer? 5 vezes 0 ao quadrado menos 4 vezes 0 é igual a 0. Deu 0? Deu. Então, 0 é uma das minhas raízes dessa equação. Porque quando eu testo 0 lá, a igualdade é verdadeira. E quando eu testar depois o 0,8, eu vou fazer a mesma coisa. 5 vezes 0,8 ao quadrado menos 4 vezes 0,8. Também deu 0, porque é 3,2 menos 3,2 que dá 0. 0 é igual a 0. Então, 0,8 é uma raiz da minha equação. Porque deu verdadeiro. Porque 0 deu igual a 0. Você entendeu, Nicole, o que eu fiz aqui? Mais ou menos, Pro. Eu tô entendendo ainda. Ó, no quadrinho, ele disse que x é 0,8. Então, o x lá nessa minha equação aqui, ó, que ele deu como exemplo, aqui, nessa equação aqui, ó, eu tenho que botar 0,8 onde tem x.
5 vezes 0,8 ao quadrado, menos 4 vezes 0,8. E daí eu faço a conta e vejo, deu zero? Deu. Então, 0 é igual a 0? É. Então, o 0,8 é uma raiz da minha equação. Porque isso aqui deu igual a 0. Tá? E o 2? E o 2, como é que eu faria? Eu colocaria 5 vezes 2 ao quadrado menos 4 vezes 2. Isso aqui não vai dar. Vai dar 12. Porque 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 5 é 20. E 4 vezes 2 é 8. 20 menos 8 é 12. 12 não é igual a 0. Então, eu não posso dizer que o x igual a 2 é uma raiz da minha equação. O 2 não é. Certo? Quem não entendeu, eu posso explicar de novo. Alguém não entendeu isso aqui que eu fiz? Anitta, você entendeu? Professora. Eu entendi, senhora. Entendeu? Legal. Uhum. Alguém não entendeu? Eu. Você não entendeu, Maria Clara? Então, eu vou explicar para você. Ele me dá uma equação do segundo grau. Nesse caso da letra B, é 5x ao quadrado menos 4x igual a 0. Para mim saber se é uma raiz da equação, eu vou pegar os valores de x que ele me sugeriu aqui e colocar no lugar do x. E ver se a conta vai dar 0 ou não. Se der 0, ela é uma raiz da equação. Ela quem? Esse número aqui que eu testei. Se não der 0, não é uma raiz da equação. Como que eu testo? Eu pego esse menos 1 e coloco ali na fórmula. 5 vezes menos 1 ao quadrado. Menos 4 vezes quem? O tal do menos 1. E faço a conta. Menos 1 ao quadrado é 1. 5 vezes 1 é 5. Menos 4 vezes menos 1 dá mais 4. 5 mais 4 é 9. 9 é igual a 0? Não. Então, eu não posso dizer que esse menos 1 que eu testei é uma raiz da equação. Eu vou dizer que não é. Agora, quando eu testar, que nem aqui eu testei o 0,8 e deu 0, eu digo que 0,8 é uma raiz da equação. Eu testei o 2, botei lá 2 ao quadrado menos 4, que multiplica 2. Deu 0? Não, deu 12. Então, 2 não é uma raiz da equação. Certo? Agora eu entendi. Depois tem a letra C ainda para testar. X ao quadrado menos C é igual a 0. E daí ele também sugere uns números ali. Para x1, olha aqui, eu vou botar ali. 1 ao quadrado menos 6 é igual a 0? Não. 1 menos 6 é menos 5. Menos 5 não é igual a 0. Então, esse 1 que eu testei não é uma raiz da equação. Não é uma das soluções da minha equação. Certo? Agora, o outro número que ele dá lá, x6. x6 é uma raiz da equação? Não, porque também não vai dar 0. Deixa eu apagar isso aqui. 6, ó, eu tenho que sempre focar na minha equação. X ao quadrado menos 6. 6 ao quadrado menos 6 igual a 0. 6 ao quadrado é 36, menos 6 é 30. 30 é igual a 0? Não. Então, esse 6 que eu testei também não é uma raiz da equação. E a raiz de 6, será que é? Vamos testar. Eu vou botar a raiz de 6 ao quadrado menos 6. Sempre testando nessa equação aqui, ó. Então, quando eu coloco uma raiz ao quadrado, esse quadradinho oculto daqui corta com esse. Lembra lá do primeiro bimestre? Fica 6. Então, 6 menos 6 é 0? Sim, então 0 é igual a 0. Então, eu posso dizer que x igual a raiz de 6 é uma raiz dessa equação. E o menos raiz de 6? Mesma coisa. Qualquer número negativo elevado ao quadrado fica positivo. E esse 2zinho vai cortar com esse 2zinho daqui. Vai ficar 6 igual. 6 menos 6 é 0. Então, as raízes dessa equação de segundo grau é mais raiz de 6 e menos raiz de 6. Eu já sei. Por que que elas são? Porque as duas deram 0. Certo?
E é assim que eu testo. Beleza? Entendi, senhora. Obrigada. De nada. Agora a gente vai voltar lá para o livro no exercício de número 3. Deixa eu pegar aqui o exercício de número 3. Olha lá o que diz no número 3. Número 3 não, desculpa, número 4. Número 4, olha lá. Sabendo que 2 é uma das raízes da equação x² menos 25x mais p igual a 0. Quanto que vale o p? Quem conseguiu fazer essa? Ninguém? Eu sei que 2 é uma raiz da equação. O que eu tenho que fazer com esse 2? Hein, Nicole? Substituir o x? Isso, substituir no lugar do x. Então, lá, vamos lá. Vou pegar minha caneta aqui. Então, a minha equação é essa, ó. x² menos 25x mais p, que é o meu c, que está na forma de letra, que pediu para calcular igual a 0. Eu não sei quanto é esse p. O exercício está pedindo. Mas como que eu vou saber quanto que é esse p? Ué, ele não deu o número, o valor do x? Ele não disse que 2 é uma das raízes? Então, eu posso colocar o 2 aqui. 2, olha aqui, Maria Clara. 2² menos 25 mais p, que eu não sei, ele pediu para calcular, é igual a 0. Sofia, como continua essa conta aqui para mim? Quanto que é 2², Sofia? 2²? Ai, Sora, quanto que é 2²? 2² é a base multiplicada 2 vezes. É 2 vezes 2. 4? Isso. Então, 4 menos 25 mais p. Agora a gente está numa equação do primeiro grau. É passar para o outro lado para achar o valor do p. Quanto que é 4 menos 25? 21. Menos 21. É um 21. número menor menos o outro. Mais p é igual a 0. Quanto que vai valer o p, então? Vou passar para o Menos outro 21. lado da 21. igualdade. 21? Isso mesmo, p é igual a 21. Essa é a resposta do número 4. Vamos ver se é mesmo. Não, tem coisa errada. Ô, Sora, é porque é x² menos 25x. Então, Ai, teria que fazer obrigada. menos 25 vezes Obrigada. 2. Obrigada, Isa. Verdade. Então, pessoal, isso aqui tá errado. Quem faz ao vivo é assim. Realmente, para ser uma equação do segundo grau, eu não tenho que ter um x aqui, pessoal. E é o que lá me disse, né? x² menos 25x mais p. Mas a ideia é a mesma. Eu vou substituir a raiz da equação 2 ali dentro. Então, vai ficar de novo aqui, ó. 2² menos quem, Sofia? 25 vezes o x. Quanto que é o x? 2 Mais p, desculpa aí, igual a 0. eu esqueci do x. Igual a 0. Certo? Daí, de novo, 2² é 4. 25 vezes 2 é 50. Mais p é 0. Quanto que é 4 menos 50? Menos 46. 46. Mais o P é igual a 0. Tá entendendo, Isa? De Isabela. Eu?
Professor, eu tô. Então, o P vai ser quem? Eu vou passar o menos 46 para o outro lado, daí eu fico com o meu P sozinho aqui. Mais 46. Mais 46, muito bem. Agora sim tá certo. Apaguem aí, pessoal, por favor. Eu tinha esquecido desse X aqui. Mas o jeito de calcular é o mesmo. Eu vou pegar a raiz da equação e vou substituir ali. Certo? Tá bom. Na número 5 disse o quê? Desenvolva o primeiro membro da equação, de cada equação a seguir para verificar que são equações do segundo grau e apresente-as na forma ax² mais bx mais c. Como que eu vou fazer isso? Alguém tem alguma ideia? O que é desenvolva? Desenvolva é calcular. O que eu tenho que fazer aqui, pessoal? Que a gente viu lá no início desse primeiro bimestre. O agrupamento. Distributiva? Isso. Propriedade distributiva. As flechinhas. X vezes x. X². Ai, como é difícil escrever esse 2 pequenininho. Menos, porque tem menos aqui, ó. Menos. X vezes 4. 4x. Pronto, tá desenvolvido. E aí, é uma equação completa do segundo grau? Não. Quem que tá faltando? O C. O C, porque eu não tenho um número sozinho aqui. Tudo bem, não tem problema. E quem que é o meu B aqui, Isa? 4. Menos 4. Porque olha só, tá aqui mais. Então, como tem um menos aqui, é porque o B é menos 4, tá bom? Eu esqueço desse menos, eu vejo ele e esqueço de falar ele. Ai, E agora? Agora tem 2 termos. Lembram lá do produto de 2 termos? Como é que a gente fazia o produto de 2 termos? Quem lembra? o primeiro termo com o primeiro termo do outro parêntese. É isso? Isso. Aí. Vamos lá. Vou pegar aqui para não fazer nada errado de novo. Ai, coceira nas costas. Tô cansada hoje. Vamos lá. O primeiro termo ao quadrado vezes 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Ou, para ficar mais fácil aqui, a regra das flechinhas. 2x vezes x. 2x². Porque eu estou multiplicando o x vezes o x. Agora, 2x vezes 2, mais 4x. Não é? Prestem atenção nisso aqui. Agora eu vou pegar o segundo termo. 5 vezes x, mais 5x. E 5 vezes 2? 5 vezes 2. Tá as flechinhas aqui, ó. É 10. Qual que vai ficar, então, essa equação? 2x² mais quanto? Mais 9x mais 10 igual a 0. Quando os termos são semelhantes, eu posso somar. Quando eles são diferentes, eu não posso somar. Então, a resposta da letra B é 2x² mais 9x mais 10 igual a 0. Quem não entendeu? Todos entenderam? Deixa eu pegar aqui a outra tela. Tá bom. Vamos lá, o Luiz Felipe não está mais, né? Pera, depois que você fizer a chamada, eu posso ir beber água? Pode. A Anitta está. A Carol. Cadê a Carol? Tá ali, Carol. A Gabi também saiu?
Saiu a Gabi. A Isa continua ali, as duas Isa. A Lívia continua faltando. O Luiz Felipe saiu. A Maria Clara continua aqui. A Maria Eduarda também saiu, né? Que horas são? Vamos ver quantas faltam. Tá. É quase 2 aulas, né? A Nicole tá ali. Rafaela continua. Sofia continua. Tiago falta. E deu. Vamos continuar aqui com a nossa aulinha. Deixa eu pegar as respostas aqui agora. Vou beber água, tá, senhora? Já volto. Certo, tudo bem. Então, vamos fazer olhar todas elas aqui para corrigir, né? Vamos lá. Olhem para cá que eu vou explicar. Propriedade distributiva, é isso mesmo, ó. Aqui foram as duas que a gente já fez. Vamos ver a letra C. A letra C, a gente pode usar o quadrado da soma de 2 termos. Lembra que a gente viu? Quando é um produto notável, como se fosse x mais 3 vezes x mais 3, é a mesma coisa. É o quadrado do primeiro. Quem que é o primeiro termo aqui, Isadora? Não é, cadê a Isadora, gente? Sumiu. Maria Clara, quem que é o primeiro termo Eu aqui? tô aqui, Sora, que eu cliquei pra ligar o microfone, só que aí desligou a câmera. Certo. É o X? É o x, é o primeiro termo, o quadrado do primeiro x, mais 2 vezes do primeiro vezes o segundo. Lembra que a gente estudou isso aqui? Antes de começar as equações do segundo grau? Por isso. Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. O primeiro vezes o segundo é 3 vezes x. E 2 vezes 3 vezes x é 6x. E mais o segundo termo ao quadrado, que é 9. Ai, professora, eu não me lembro dessas regras. Não tem problema, é só fazer a regra das flechinhas. Faz lá. X mais 3 vezes x mais 3. Vai dar a mesma coisa. Se quer fazer conta, não tem problema. A pessoa adora fazer conta, faz a conta, não tem problema. Vai dar a mesma coisa. Se fizer a regra das flechinhas, tá? X vezes x é x ao quadrado, mais 3x, mais 3x, mais 9. 3x mais 3x é 6x. Vai dar igual. E aqui na letra D é o produto da diferença, que também é a mesma coisa, né? Que eleva o primeiro termo ao quadrado menos o segundo termo ao quadrado. Lembra que o produto era mais fácil? Que era só fazer o quadrado do primeiro termo menos o segundo termo ao quadrado? Primeiro termo é x. Quem que é o quadrado desse primeiro termo? É x ao quadrado. Quem que é o quadrado do segundo termo? O segundo termo é 5. 5 ao quadrado é 25. Tá bom? E aí encerramos os nossos exercícios. Certo? Agora vamos continuar para a nossa equação do segundo grau. Agora eu vou falar uma coisa muito importante com vocês e eu preciso que vocês me ouçam. Para vocês não entenderem coisa errada. Pode falar, senhora. Ok. A gente, quando tem uma equação do segundo grau incompleta, é quando a gente não tem o B ou quando não tem o C. Esse livro, ele ensina como calcular as raízes de uma equação para o B igual a 0 e o C igual a 0. Ele explica os vários jeitos que tem N jeitos de fazer, tá? Eu decidi, por conta e risco, passar direto para a Bhaskara. Por que direto para a Bhaskara? Porque a Bhaskara abrange todos eles, tanto as equações completas quanto as incompletas, tá? Quem tiver interesse
de detalhadamente ver aquilo ali, quando B é 0, quando C é 0, de um outro jeito que não seja Bhaskara, eu também ensino, sem problema algum, tá? A gente marca e faz isso. Mas eu vou trabalhar a Bhaskara, porque quando B for 0 e os... mas espera aí. Não vou fazer isso. Esquece, deletem. Vamos lá. Não vou fazer isso porque vai dar um probleminha. Que eu nem vou explicar porque vocês não vão entender porque não expliquei ainda. Então, vamos lá. Vamos para o livro correto. Vamos fazer tudo como manda o figurino. Olha lá. Equação polinomial do segundo grau incompleto. O que é uma equação do segundo grau incompleto? É quando B for 0 ou C for 0. A nunca vai ser 0, porque senão vai ser equação do segundo grau. Então, ali ele mostra toda aqui uma conversa, tá? Para explicar quando uma equação do segundo grau tiver o B 0. Quando tiver B 0, ele vai ter essa cara aqui, ó, pessoal. Ó a cara da equação quando B é 0. Eu não vou ter aquele termo que multiplica o x, porque a equação do segundo grau não é ax ao quadrado mais bx mais c. Isso é uma equação do segundo grau. Quando o meu B for 0, que é o caso que a gente está estudando agora, eu não vou ter esse termo que multiplica o x, porque 0 vezes x é 0, então isso não vai ter. Então, qual que vai ser a cara da minha equação quando B for 0? Um número multiplicando x ao quadrado mais o termo independente. Entenderam? Isso é quando B for 0, tá? Então, ok. Isso é a cara da minha equação do segundo grau. A gente vai ver aqui, tintim por tintim. Vamos lá. Aqui mostra como que a gente resolve uma equação de segundo grau para B0. Ou seja, quando eu não tiver o termo que multiplica o x, a gente vai aprender. Por isso que é importante vocês saberem identificar aqui na equação quando que o B é 0, quando que o C é 0. Porque quando o B for 0, a gente vai resolver desse jeito que eu vou mostrar agora. Quando o C for 0, eu vou mostrar o jeito que resolve uma equação com C igual a 0. E quando ela for completa, vai ser por Bhaskara, tá? Então, diz assim, ó. Aqui mostra, né, um texto onde fala assim: o artista brasileiro Eduardo Cobra é considerado um dos maiores muralistas da atualidade. Ele vem ganhando destaque desde 2007 com o projeto Muro das Memórias, no qual retratou cenas antigas da cidade de São Paulo. Cobra é o autor de mais de 500 obras espalhadas pelas ruas do Brasil e em outros 17 países. A pintura Imagine foi inspirada no cantor John Lennon, considerando que o artista Cobra tem usado uma superfície de 256 metros quadrados. Isso é a área, né, do que ele pintou ali. Com formato similar de um quadrado. Para criar essa obra, como que a gente vai escrever a equação do segundo grau? X ao quadrado é igual a 256. Credo, por quê? Porque a área que ele usou para fazer isso aqui, quando eu tenho metros quadrados, eu sei que é área. Quando eu tenho metros cúbicos, eu sei que é volume. Então, se eu tenho uma área de um quadrado ali, qual que é a área do quadrado mesmo? Quem lembra? Lado vezes lado. Isso mesmo. A área do quadrado é lado vezes lado. Lado vezes... Eu vou botar o L. Eu vou escrever o L, porque senão fica aquele risco que ninguém entende. O L vezes L, que é igual ao quê? L ao quadrado.
Se eu tenho um x ao quadrado, um L ao quadrado, eu já não tenho uma equação do segundo grau? Tenho. Porque a área, ele disse que era quanto? 256. 256 é igual a L ao quadrado, ou x ao quadrado, aquela medida ali. Isso é uma equação do segundo grau. Como é que eu sei que isso é uma equação do segundo grau? X ao quadrado é igual a 256. X ao quadrado menos 256 é zero. Só passei o 256 para o lado esquerdo da igualdade. E daí, isso aqui não é uma equação do segundo grau? Quem que está faltando aqui? O B. O B. Porque o que multiplica o x ao quadrado é 1. O B, que multiplica o x, não tem. E o C é 256. Certo? E como é que eu vou resolver isso agora? Como é que eu posso resolver isso? Se eu sei que x ao quadrado é 256, quais seriam as raízes da minha equação? Como que eu resolvo para saber quem que é o x aqui? Eu extraio a raiz dos dois lados. Se eu extrair a raiz de x ao quadrado, vai dar o x, justamente o que eu quero saber. Quem que é a raiz de 256? É 16, tá? E 16 é uma das raízes da equação. Daí eu vou perguntar para vocês a pergunta do livro. Quais números elevados ao quadrado resultam em 256? 16. Quem mais? São, né? Porque é uma equação do segundo grau. Menos 16? Menos 16, muito bem. Porque menos 16 ao quadrado não vai dar igual a 256? Porque qualquer número negativo elevado ao quadrado dá positivo, não dá? Quem não entendeu nada, quem entendeu mais ou menos, quem entendeu? Vamos falando, senão eu repito, senão eu sigo adiante. Claro que por a gente estar aqui falando de uma medida da área daquele quadro ali, a gente medida nunca vai ter medida negativa, não é? Então, aqui, entre as respostas encontradas no item anterior, qual indica a medida dos lados? 16, porque não existe medida negativa, né? Certo? Entendeu isso, Isa? Tá bom. Anitta, entendeu? Cadê a Anitta, gente? Tá aqui, senhora. Eu falei que eu tinha entendido. Ah, é porque eu acho que estava no mudo, daí eu não escutei. Provavelmente. Desculpa. Tá bom, sem problema. Depois de resolver uma equação, é importante analisar se todos os valores encontrados satisfazem o problema. Nesse exemplo, a equação x ao quadrado 256 apresenta duas raízes. Quais são as raízes dessa equação? 16 e menos 16. Porém, como se trata de medidas de um lado de um painel, a gente só vai considerar o valor maior que zero. Porque nunca se ouviu falar num negócio que mede menos não sei o que metros quadrados, tá? Mas é um problema específico. Mas as raízes da equação, se eu pensar só na matemática, eu tenho duas raízes, porque eu não tenho x ao quadrado, então eu tenho que ter dois valores para x. Mas por ser uma medida, a gente considera só o x igual a 16, certo? Tá bom. Agora vamos olhar para esse exemplo abaixo. Deixa eu puxar aqui para cima, porque senão nem eu não enxergo. Olha lá.
Veja como podemos resolver a equação. X ao quadrado é 144. Quais números elevados ao quadrado dá 144? 12. 12, porque 12 vezes 12 é 144. Então, quais são as raízes desta equação de segundo grau? 12 e menos 12. 12 e menos 12. Por quê? Porque menos 12, se eu substituir, lembra que para a gente saber se a raiz é da equação, a gente tem que substituir no lugar do x? Que a gente fez vários exemplos hoje. Lembra disso, Carol? Se a gente queria saber... Se a gente queria saber se uma equação é raiz ou não, a gente substitui ela. Então, a equação é x ao quadrado igual a 144. Menos 12 ao quadrado dá quanto? Qualquer número elevado, negativo elevado ao expoente par dá positivo. Vai dar mais 144. Porque 12 vezes 12 é 144. E 12 ao quadrado... Ô, Sora, Oi. o 12 é porque 12 vezes 12 é 144, isso? Isso. Ah, Ou você extrai a raiz dos dois lados e sabe que x é igual a 12, ou você pensa que número vezes que número dá 144. Tanto negativo quanto positivo vai dar 144. Então, eu posso dizer que as raízes desta equação são 12 e menos 12. Certo? Ok. E agora? Isso é um jeito de resolver também que dá. Eu prefiro não fazer assim. Eu vou explicar as duas maneiras que tem para resolver essa equação aqui, onde o b é zero. Concordam que o b é zero? Eu não tenho nenhum número multiplicando o x. Como que eu resolvo isso? Eu vou mostrar as duas maneiras, tá bom? Menos 4x ao quadrado mais 3 igual a zero. Me ajudem, por favor. Ô, Pro, Oi. eu não vou sair, mas eu vou sair um pouquinho da aula rapidinho, porque eu acabei de perder minha calopsita e eu preciso achar ela. Tá bom. Tá bom? Tá bom, vamos lá. Vamos lá. Eu vou fazer aqui, porque daí a gente faz por partes, tá bom? Menos 4x ao quadrado. Eu vou dizer o jeito que eu gosto de fazer, que é o segundo método que tem ali, mas depois eu mostro aquele método ali também. Mais 3 é igual a zero. Como que eu posso resolver isso? Eu tenho que saber qual é o valor do x, não tenho? Então, eu isolo sempre o número que tem a minha incógnita. Eu deixo menos 4x ao quadrado igual a quem? Esse mais 3 aqui, eu vou passar para o outro lado como menos 3. Sempre que quando eu mudo o lado da igualdade, eu troco o sinal, tá bom? Então, Carol, como que vai ficar o x ao quadrado aqui? Me diga. X ao quadrado igual... Calma aí. Você diz... Já resolver que nem estava resolvendo antes. Tá bom, calma aí. X ao quadrado menos 3 dividido por 4. Seria, não é? Sobre 4. Muito bem. Por quê? Menos 4. Menos 4. Muito obrigada. Por quê? Porque o 4 está multiplicando, vai passar dividindo. E agora, o que eu tenho que fazer para descobrir o valor de x, pessoal? Raiz. Raiz. Claro que menos com menos, na divisão dá mais, tá? Então, eu posso dizer que isso aqui é 3/4, certo? X ao quadrado é igual a 3/4. Porque a divisão de sinais iguais dá mais. Então, x ao quadrado é 3/4. X ao quadrado é 3/4. Como que eu descubro quem é x? Ô, Sora, pode botar, tipo, 1 embaixo do x? Pode. Pra fazer Pode. aquele coisinho assim? Faz 1 vezes 3 e x ao quadrado vezes 4. Dá também. E daí eu extraio a raiz.
Porque é o único jeito de eu tirar esse expoente daqui é cortando esse 2 com esse 2 aqui do ao quadrado. Então, fica x igual a quem? A raiz quadrada de 3 dividido por raiz quadrada de 4. Quem é a raiz quadrada de 4? É 2, porque 2 vezes 2 é 4. Então, fica x igual a raiz de 3 sobre 2. Então, as raízes... Professora, eu não entendi, não. Tá, vamos lá. Olha lá. Essa parte eu entendi. O começo do x ao quadrado igual a menos 3 dividido por menos 4 igual a esse negócio aí. Eu não entendi, não. Não? Tá bom. Assim, ó. Eu tenho que isolar o meu x, porque eu quero saber quem é o x. Certo? Uhum. Então, como que eu isolo o x? Eu deixo só esse termo aqui do lado esquerdo. Concorda, Sofia? E aí, Sofia, arrumar os cabelos durante a aula, isso pode? Ué, Sora. Eu consigo fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Ai, que ótimo. Porque eu faço tanto tempo que eu não preciso, eu só olho, eu pego e vou fazer, sabe, Sora? Tipo, assim. Daí eu coloquei o menos 3 para o outro lado. É o jeito de eu deixar o 4x ao quadrado sozinho, tá? Daí, como o 4 está multiplicando, ele passa dividindo esse menos 4 aqui. E daí eu consegui deixar o x ao quadrado sozinho, tá? E daí fica x ao quadrado igual a 3/4. Até aqui tudo bem? Mas por que ficou sem o menos? Porque na divisão de números inteiros, eu tenho 2 números negativos. Na divisão de números iguais, fica mais. Entendi. Tá? E daí, depois, eu extraí a raiz do x ao quadrado e extraí a raiz dos 3/4. Quando eu extraio a raiz do x ao quadrado, o meu expoente corta com a raiz, fica só x. Raiz de 3 sobre raiz de 4. Quem é a raiz de 4? É 2. 2. E 2 vezes 2 é 4. Tá? Quando eu falo em raiz de uma equação de segundo grau, são 2. Então, ali, até pelo exemplo ali de cima, eu já sei que vai ser menos 3 raiz de 2 e mais 3 mais raiz de 3 sobre 2. Sempre é mais e sempre é menos, tá? Essas são as raízes da equação. Porque é como se fosse um mais ou menos aqui. Mais ou menos. Nem tá no livro ali. Mais ou menos, tá? Então, eu tenho mais raiz de 3 sobre 2 ou menos raiz de 3 sobre 2. Esse é o segundo exemplo do livro ali. Olha lá. É o segundo que eu fiz, que eu gosto mais do segundo, tá? Mas tem esse primeira forma de resolver aqui. Como é que ele resolveu dessa forma? Eu vou mostrar para vocês. Ele pensa assim, ó. Eu vou descontar 3. Por que ele vai subtrair 3? Porque eu tenho esse 3 me atrapalhando aqui. Então, ele fez menos 3. Só que tudo que tu faz de um lado da igualdade, você tem que fazer do outro. Ok? Então, se ele subtraiu 3 do lado esquerdo, ele tem que subtrair 3 do lado direito da igualdade. Porque senão eu vou estar alterando a minha igualdade, simplesmente botando um menos 3 de um lado só. E daí, como que ele resolve isso? Daí ele anula, deixa eu pegar minha canetinha aqui. 3 menos 3 é 0. E ele fica com menos 4x ao quadrado menos 3. E daí ele faz a mesma coisa que a gente fez antes. Ele passa... e daí depois ele ainda faz assim, ó, gente. Ele divide por 4 dos dois lados. Porque tudo que ele faz de um lado, ele faz do outro. Tá? E daí você chega no mesmo resultado. Tá? Mas eu já prefiro logo passar esse menos 3 com o sinal contrário e já cair nisso aqui, ó. Qual que vocês acharam mais fácil? Qual que vocês se identificaram mais? Com esse método aqui ou com aquele que eu ensinei lá no quadrinho branco? Eu achei que o que você ensinou é mais
Mais direto. É, mais direto, né? Porque aqui você tem que imaginar o que vai simplificar, né? Então, eu também, particularmente, não gosto desse método. Eu gosto de fazer logo passar o menos 3 para o outro lado e fazer x² igual a 3/4, tá? Mas é assim que a gente resolve equações do segundo grau. Tentem fazer essa da página 24, pessoal. Página 24 está pedindo ali para a gente resolver uma. Olha ali, ó. 2x² menos 8 igual a 0. Essa equação, Maria Clara, é uma equação do segundo grau completa ou incompleta? Maria Clara não está mais? Eu tô assim. Tá. Você dá meio segundo pra gente responder. Não, aqui pois é, eu sou acelerada. Essa equação, ela é completa ou incompleta? Eu não sei. Como que a gente sabe, Carol, se uma equação é completa ou incompleta? Não dá, tá? Não dá para ouvir. Não dá para ouvir. Se tem Eu fui mudo, deixar Carol. mutada. Eu tava no mudo. Tem que ter o termo A, o B e o C. Que nem, essa daí não tem o... Qual termo que tá faltando aqui, Sofia? Já que você consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo, qual que é o termo que está faltando aqui nessa equação? O B? O B, muito bem, o B é 0. A gente está resolvendo equações onde o B é igual a 0. Como que a gente faz para resolver essa equação aqui? Olha o cabelo dessa minha aluna, Manu. Olha aqui. Olha que doida que ela é. Não é doida? É doida varrida, Manu. Vou fazer um penteado assim hoje, pessoal. Você quer? Não. Ah, eu também acho que não. Ela não quer, não gostou, Sofia. Vamos lá. Quem resolveu? Quem achou as raízes da equação? Resolve aí, Maria Clara. Resolve aí no seu quadrinho branco. 2x² menos 8 igual a 0. 2x² é igual a... Obrigada, Manu. Você é uma fofa. Então, eu vou resolver, já que ninguém quer me ajudar. 2x² menos 8 igual a 0. Isso é o que o exercício me deu. Eu vou passar esse 8 lá para o outro lado, porque, Isa, olha aqui, o meu objetivo é deixar o x² sozinho, porque eu quero descobrir quem é o x. Então, esse menos 8 vai para o outro lado como mais 8. Então, quem que é x², Nicole? É o A. Sim. Mas nesse caso aqui, o que eu tenho que fazer para isolar o x²? Vai ser 8. Tirar o... Passar o... 8 dividir. a... 8 O 2 dividindo, é isso? Isso, o 2 dividindo. Ele está multiplicando, passa dividindo. Então, quem que é x²? É 4. 8 dividido por 2. Tá bom? Então, se x²... Você não tem que fazer raiz? Tem que. Se x² é 4, quem que vai ser x? Vai ser mais ou menos? Porque a gente já viu que um número negativo elevado ao quadrado dá sempre positivo. Raiz de 4. Então, quem são as minhas raízes da equação, Rafa? 2. 2, muito bem. E? Menos 2. Menos 2. Como é que eu sei se está certo? Eu preciso esperar a professora corrigir? Não. Como é que eu testo as raízes? A gente já testou lá no início da aula. Coloco 2 no lugar do x. Coloco 2 no lugar do x. 2² é quanto? 4. Então, 4 é igual a 4, tá certo? E menos 2? Menos 2, estou testando aqui, não precisa fazer isso, mas eu estou fazendo, porque eu sempre gosto de fazer certo. Menos 2² é igual a 4? Sim.
2 vezes 2 é 4. E o negativo com expoente par sempre fica positivo. Então, tá certo. Tanto o x quanto o x menos 2 deu 4. Entendeu, Carol? Entendi, Sora. Sim? Sim? Sim. Então, 2 é o resultado do x, Sora? Isso. 2 e menos 2. Lembrando que uma equação de segundo grau, seja completa ou Tem incompleta, que ter duas ela raízes. sempre vai ter duas raízes. A de primeira é só uma? Oi? A de equação de primeiro grau é só uma raiz. Uma raiz. Por exemplo, se fosse aqui, ó, 2x menos 8. É uma equação do primeiro grau, não é? Uhum. Então, eu faria 2x, mesma coisa, é igual a 8. X é igual a 8 dividido por 2. 8 dividido por 2 é quanto? É 4. 4. E será que está certo? Tem que testar. 2 vezes 4 é 8, menos 8 é 0, tá certo? Sempre dá para testar. Por isso que a matemática ela é maravilhosa. Nunca tem como saber se tá certo ou tá errado, é só testar. Certo? Ô, Sora, Oi. quando a gente for escrever os resultados, a gente pode colocar, né? Mais e o menos e o número. Mais 2 e menos 2, tá? Certo? Agora ali, ó, veja ao lado uma parte da equação, da resolução da equação x² mais 2 igual a 0. Qual número elevado ao quadrado resulta em menos 2? Porque ela passou aqui, ó, esse menos 2 para o outro lado da igualdade. Ó, menos 2 foi para o outro lado da igualdade. Qual que é o número que é elevado ao quadrado dá menos 2? Nenhum. Nenhum. Nenhum número ao quadrado vai dar menos 2, porque sempre que está elevado ao quadrado não fica positivo? Fica. Então, não há um número real que elevado ao quadrado resulte em menos 2, certo? E por isso que está escrito ali, aquele quadradinho cinza aí embaixo. Quando a equação não admite um número real, de modo que torne a igualdade verdadeira, dizemos que ela não tem solução. Então, essa equação do segundo grau aqui não tem solução. X² mais 2 igual a 0. Por causa disso. Tá? Porque não tem número elevado ao quadrado que vai dar menos 2. Certo? Agora a gente vai aprender um que é mais fácil, que é quando o C for 0. Eu acho mais fácil. Vamos lá. Quando o C for 0, pessoal, olha lá. Quando o C for 0, eu não tenho mais aquele termo independente, né? Eu vou ter, por exemplo, aqui, ó, x² menos 6x igual a 0. Tá faltando o termo independente. O C é 0, tá? Então, ele mostrou aqui, na verdade, a Dolores. Conhecem a Dolores? A Dolores tem uma escola de flamenco, dança típica da Espanha. Ela contratou um marceneiro para construir 2 tablados de madeira. Um com a superfície superior de formato quadrado e outro retangular, certo? Ambos têm a mesma área. Observe a seguir a vista superior deles. Então, quais são as expressões algébricas que representam a área? Do quadrado, lado vezes lado. Então, é x². X vezes x, x². E do retângulo, qual que é a área? Base vezes altura. 2x vezes 3, 6x. Ok? Então, se ela está dizendo que esses dois têm a mesma área, eu posso dizer que x², ou seja, a área desse, é igual à área desses, que a gente calculou como 6x, tá? Então, a área desse retângulo aqui é 2x
vezes 3. É base vezes altura. Base vezes altura, a área do retângulo, que dá 6x. E aqui a área do quadrado é x ao quadrado, é lado vezes lado. Então, se ela disse aqui, ó, que eles têm a mesma área, ambos com a mesma área, eu não posso dizer que 6x é igual a x ao quadrado? Posso, porque ele disse no exercício que é a mesma área. Então, se 6x é igual a x ao quadrado, quanto que vale as raízes dessa equação? Quanto que vai ser os valores de x? Eu posso escrever essa equação do segundo grau como x ao quadrado menos 6x. Vou passar para o lado esquerdo da igualdade. Aqui eu vejo melhor que ela é uma equação do segundo grau incompleta, faltando c. Não parece? E agora, quais são os valores das equações? Só por tentativa e erro aqui. Vou testar 1 ao quadrado menos 6, não vai dar 0. 2 ao quadrado dá 4, menos 6 vezes 2 dá 12, não vai dar. E assim por diante. Só por tentativas eu consigo achar os valores de x. Mas claro que a gente não vai fazer isso. A gente vai resolver. E eu vou mostrar para vocês agora como é que resolve uma equação de segundo grau quando c é 0, quando ela é incompleta, tá? A gente vai resolver assim. A gente não vai fazer essas tentativas aqui dessa primeira bolinha. A gente já vai resolver. Olha lá, x ao quadrado menos 6x é 0. Qual que é o fator em comum que tem aqui? Isa, qual que é o fator comum que tem aqui? X ao quadrado menos 6x? X. Um x. Então, eu posso dizer que x é a multiplicação de x menos 6. E olha que fácil agora. Depois que eu descubro isso, e tá certo isso? Sei lá, vamos ver. X vezes x não é x ao quadrado? Menos x vezes 6 não é 6x? Então, isso aqui é igual a isso aqui. Tá igual. Quando eu definir essa forma aqui, eu já posso dizer direto que uma raiz minha é x0 e a outra raiz é x igual a 6. Tá? Um x é igual a 0 e o outro x menos 6 é igual a 0. E quando eu passar o 6 para o outro lado, fica x6. Então, as raízes é 0 e 6. Vamos testar? 0 ao quadrado menos 6 vezes 0 vai dar 0. 6 ao quadrado menos 6 vezes 6. 36 menos 36 é 0, deu certo. Então, o mais importante de uma equação do segundo grau, onde o c é 0, é eu saber fatorar. Por isso que semana passada a gente relembrou como fatora um polinômio. Porque se eu souber que x ao quadrado menos 6x é x vezes x menos 6, eu já sei as raízes da equação. Um é 0 e o outro é 6. Entenderam? Sim? Mesmo? Nenhuma dúvida? Então, vamos fazer o exercício aqui para ver se entendemos mesmo. Olha lá. Lembrando lá do mesmo problema, tá? Que envolve medidas de comprimento. X não poderia ser igual a 0. Lembra lá que medida não pode ser 0. Então, sobra o x igual a 6, tá? Então, lá não pode ser 0. Então, voltando para aquilo lá, só botando as medidas onde estava lá. E será que a área deu igual mesmo? 6 vezes 6 é 36, que é a área do quadrado. E a base vezes a altura? 2 vezes 6 é 12. 12 vezes 3 é 36 também, mesma área. Agora, vamos fatorar esse aqui, ó. 2m ao quadrado menos m igual a 0. Vai lá.
Fatorem esse aqui para achar as raízes dessa equação. Espera, peraí que eu vou abrir a porta do meu cachorro, ele tá chorando. Bom. Como que fatora isso aqui, Nicole? Qual que é o termo em comum que tem aqui? Aqui, peraí. Qual que é o termo comum? Em comum é o M. É o M. Então, o M eu vou deixar do lado de fora do meu parênteses, tá bom? E daí, como que eu fatoro? Eu faço assim, ó. 2M ao quadrado dividido por M. 2M ao quadrado dividido por M. Quanto que dá? Dá o M. Pera, não. 2. Ai, peraí que eu tô bugando. Tem muito M nesse negócio. 2 dividido por 1 é 2. Eu posso... Não sei, não sei. E M ao quadrado dividido por M? É divisão de potências de mesma base. Eu subtraio os expoentes. 2 menos 1 é 1. Então, vai ficar 2M. Então, o primeiro aqui é 2M. Como é que eu sei se está certo? 2M vezes M não é 2M ao quadrado? Então, tá certo. Daí, eu vou copiar esse sinal daqui, ó. Menos, menos. Quanto que é M dividido por M? Nada. É 1. Sempre uma coisa dividido pela mesma coisa, por exemplo, 3 é 1. 2 por 2, M por M é 1. Eu botei menos aqui e 1. Isso aqui vai ser igual a 0. Quais são as raízes da minha equação? Uma eu já sei, tá fácil, né? M igual a 0. É uma raiz da minha equação. Sempre vai ser assim, depois que eu fatorar. O M vai ser igual a 0, ou se fosse um X ia ser igual a 0. E o outro? O outro eu tenho que fazer. 2M menos 1 é 0. E daí eu vou isolar o M. 2M é igual a 1. Quanto que é o M? Como que eu faço isso aqui, gente? Quanto que é o M? O 2 está multiplicando, passa dividindo. 1/2. Então, as raízes dessa equação aqui é M igual a 0 e M igual a 1/2. Essas são as minhas raízes. Tá? A gente hoje aprendeu a resolver equações do segundo grau incompleta. De B0 e de C0. B0 é quando é aquela x ao quadrado igual a um número. Eu vou extrair a raiz e vou achar as duas raízes. E quando C é 0, eu vou fatorar e uma eu vou dizer que é 0 e a outra eu vou dizer que isso aqui também é 0 e vou isolar. Certo? Como que vocês vão pegar o jeito para fazer isso aqui agora? Vocês têm alguma ideia? Você vai mandar dever? Com certeza. E eu vou dizer uma coisa bem curta e bem certa para vocês. Só vão aprender isso aqui e vocês vão usar isso aqui no próximo capítulo, que é funções. E eu vou fazer uma avaliação oral. A VA2 vai ser oral, tá? Não vai ser fazendo coisinha lá, caderninho, tá? E vocês vão precisar fazer essas contas aqui. Então, eu sugiro que vocês façam o dever.
Baixem a cabeça. Matemática não tem nada, Eu sugiro que eu pule de uma ponte agora, Sora, porque pelo amor de Deus. nada horrível. É só índice. Pular de uma ponte. Sabe o IBC? É só aumentar o IBC. Lembra do IBC? Eu já expliquei o que era IBC. É o índice de bunda na cadeira, alguma coisa assim. É só isso que precisa, não tem nada de diferente disso. E aí tem ali vários exercícios na página 25 para vocês fazerem. Reprovar de ano, já quero ir. Um beijo da Isa. Ai, Sora. Não pode sair do 9º ano sem saber fazer equação do 2º grau, tá? Pode sair sem saber pentear os cabelos, mas sem sair, sem fazer equação do 2º grau, comigo não vai aprovar. Não vai mesmo, eu não aprovo quem não souber fazer equação do 2º grau. Então, eu sugiro que vocês, assim, ó, peguem hoje de tarde, façam esses exercícios. Se vocês tiverem dúvida, vocês entrem no plantão. Todas as quartas-feiras, eu estou às 4h30 esperando vocês. E sabe quantos entram cada vez no meu plantão? Ninguém. Vocês são a única turma que eu tenho, duvideira, que não precisa de plantão. Então, eu entendo que vocês... Ô, Sora, eu só não tava entrando antes do bimestre, eu não tava entrando porque era o meu horário da minha consulta no psicólogo. Só que aí eu mudei o horário. Só que aí, como eu mudei o horário, eu consegui um trabalho pra bem a tarde toda. Tipo, eu saio de casa às 13 e eu volto às 5. Ou seja, eu não consigo participar. Mas eu tô tentando fazer algumas coisas em casa no tempo que eu consigo. Inclusive, depois eu vou sentar e vou tentar fazer. Eu literalmente esqueço, assim, os horários. Daí eu falo, vixe. Quarentena não tem relógio, né? Então, vocês. Me falem os horários que ficam bons. Não, esse horário tá bom, é que eu esqueço mesmo. Eu não sei, eu acho que, tipo, você pode manter o horário. Eu acho que o máximo, assim, que eu conseguir entrar, eu vou entrar em todas que eu conseguir. Porque se vocês quiserem, a gente muda o horário. Se vocês quiserem fazer grupo de estudo, a gente faz grupo de estudo. A gente faz como vocês quiserem. Hoje é 4h30, né, Eu preferia que fosse mais cedo. É que assim, ó, mais cedo eu não consigo. Não? É, mais cedo eu também não consigo. Se for 4h30, pelo menos hoje eu consigo. Sabe, Nicole, e a gente usa o mesmo computador. Tudo bem. O que é eu 4h30 hoje, eu posso né, participar Sora? desse horário. Eu só prefiro mais cedo, mas eu também posso participar desse horário. Não tem problema, não. Eu consigo trocar os dias, eu consigo ir para mais tarde, eu consigo de noite, o horário que vocês quiserem. É que eu só fico sozinha em casa, que é o momento que eu consigo fazer as minhas coisas sem barulho nenhum, até esse horário, entendeu? Depois desse horário já tem gente em casa. Até às 7 sozinha em casa sem barulho. Então, pra mim, qualquer momento eu tô disponível. Pra ver se eu quiser ou não. Então, vai de você, sabe? Vai do que vocês querem, sabe? Ou hoje às 4h30, passado. O que vai acontecer na segunda-feira que vem que a gente vai ter aula? Eu vou corrigir isso e se vocês nem tentarem fazer, vocês vão ficar do mesmo jeito que vocês ficaram hoje. Eu não estou generalizando, eu sei que tem gente aqui que faz, tem gente que me pergunta por ClassUp, enfim. E não esqueçam da AVA, tá? A AVA é para quando, Sora? Vamos olhar aqui. Até o dia 24, né? Ô, Sora, tipo, bimestre passado eu ia participar do negócio do plantão, só que eu sempre esquecia que tinha, e eu esqueci o horário e quando eu via já passava, já era tipo 6 horas. Sim. É. Mas todos os dias eu lembro vocês, porque eu lembro na aula e lembro por ClassUp que tem plantão. Então, Sora, é que as mensagens do ClassUp às vezes eu ignoro, porque às vezes atrapalha, que eu tô vendo o vídeo, eu só jogo pra cima, e eu esqueço, tipo, deleta da minha mente, não sei o que acontece, você fala aqui e eu esqueço depois. Mais que isso eu não posso fazer, entendeu? Mais que lembrar por ClassUp, mais que lembrar na aula, eu não posso. Tá? A AVA é pro dia 24. Então, hoje de tarde... Isso é um problema meu mesmo. Hoje de tarde também é uma oportunidade de algum exercício que vocês tiveram dificuldade na AVA e não conseguiram fazer, ou me perguntem por ClassUp, não é porque é uma AVA que eu não vou ajudá-los. Eu vou sempre ajudá-los. Ou vocês entram no plantão e me digam, olha, professora, eu estou com dificuldade em resolver essa questão aqui. A gente pega e resolve junto. Sabe? Eu vou sempre fazer o máximo para que vocês aprendam. Só que tem um limite que depende de vocês.
Se vocês não baixarem a cabeça agora eu digo essa semana, e fazerem esses exercícios da página 25, vai chegar segunda-feira, eu vou corrigir e vocês vão entender nada. Entendeu? É assim, não adianta. Vocês têm que fazer exercícios, matemática é assim. Não tem outro jeito. Tá bom? Professora, eu até coloquei alarme para mim não esquecer. Isso mesmo. Professora, a VA a gente vai mandar via WhatsApp para você? Não, a VA vai ser por aqui mesmo. Ah, tá, eu faço aí, tipo, Isso, vai chegar dia 24 e a gente vai falar o que a gente fez? Não, não vai falar, eu vou corrigir elas. Vocês vão me mandar o arquivo aqui mesmo no campo de atividades. Vocês vão ver lá que tem ali, ó, enviar. Daí vocês vão anexar e vão me enviar e eu vou corrigir. Tá? A próxima VA, sim, a gente vai fazer aqui. Aqui ao vivo. Certo? Certo. Até segunda, estudem, bom final de semana ou até hoje de tarde, tá bom? Tá, certo. Tchau, gente.